Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 391. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu e com o Gibson. E meus amigos, o perfil Timão Números mostrou essa semana que a empresa VaideBet já é a segunda casa de apostas mais seguidas nas redes sociais. Eu desconhecia total e completamente essa empresa até o começo do ano. Gibson, você sabe me dizer o que aconteceu no começo do ano para ter essa virada numa empresa desconhecida? Eles começaram a gastar dinheiro com futebol com um time que tem visibilidade, né? Aí aparece no mercado. Impressionante mesmo. Inclusive, alguém já viu alguma propaganda da VaideBet passando na TV? Eu nunca vi. Nunca vi também. Tem placa em estádio? Em outros estádios? Não tem. É nome de torneio? Não tem. Então, só pode ser uma coisa. O patrocínio do Corinthians. Não tem outra explicação, que não tem outro tipo de propaganda. O Dudu deve ter uma explicação pra isso, né, Dudu? Que seja outra coisa, que não pode ser só o patrocínio no Corinthians. Eu gostaria de ter, Gui, mas eu não tenho essa explicação. Assim como você, eu também não conhecia essa casa de aposta até se tornar master na camisa do Corinthians, né? Enfim, é a visibilidade do nosso time que facilita bastante coisa, né? É o Corinthians, né? Bom, meus amigos, os resultados dessa semana. Voltou o brasileiro, né? E voltou ser aquele time que não marca gols no Campeonato Brasileiro. Enfim, mas na Sul-Americana fomos muito bem. 3-0 na Sul-Americana, classificados em primeiro lugar. E depois, ontem, né, no sabadão, a derrota pro Botafogo. E a gente para agora no Campeonato Brasileiro. Chegamos no Z4, né? Demorou até para chegar ao Z4, porque são 7 jogos e apenas uma vitória. O Corinthians só marcou gol em um jogo do Campeonato Brasileiro. Mas chegou agora, né? Como é que você tá vendo aí? Como é que você vê esse time, Ana, que no Brasileiro vai muito mal, mas nas Copas tá indo bem? Como é que você explica isso para mim? Existem várias explicações, né? A primeira explicação, mais óbvia, é de que os times da Sul-Americana são mais fracos, né? Do que os times que jogam o Brasileirão. Essa é uma explicação óbvia. Nós pegamos, sei lá, o 14º do Campeonato Paraguaio, o time da Série D na Copa do Brasil. São times mais fracos que da Série A. Isso é uma explicação óbvia. Segundo, parece que a bola não entra no Campeonato Brasileiro, né? Nós tentamos contra o Fortaleza e ontem, para mim, nós somos melhores no primeiro tempo, fomos inferiores nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, foi quando a gente tomou o gol, que nós tomamos o gol aos 14, e depois nós somos melhores no final do segundo tempo, mas a bola não entrou. O elenco é reformulado, mas ainda é fraco. Então, para mim, tudo isso explica a não presença de gols, a não vitórias do Corinthians no Brasileirão. Mas o Brasileirão, ele tá aí, ele vai continuar sendo do mesmo nível e nós vamos ter que fazer alguma coisa para mudar. E, Gibson, você acha que a gente corre risco, de fato e real, no Brasileiro, de continuar até o final nesse Z4? Eu acho que não, né? Se você pegar o começo do Brasileiro, a gente não tinha chegado nesse time que a gente chegou agora, né? O Tonhão parece que encontrou a formação possível dentro dos jogadores que estão disponíveis para ele, sem estar contundido. Enfim, o time é esse que vai jogar. Tem dia que joga melhor, dia que joga pior e pega o adversário mais difícil e o adversário mais fácil, né? Semana passada mesmo eu comentei que pra mim, empatinho contra o Bota já era ouro, arrancar um pontinho dele assim, porque é time que vai brigar lá pela frente do campeonato. Os caras têm banco, coisa que a gente não tem, né? Enfim, joga junto há mais tempo, coisa que a gente não joga. Mas eu achei que o time não jogou mal ontem, não. Né? É que o adversário era porrada, né? A gente começou mal o Brasileiro, e eu acho que em vários momentos ali os jogos do Brasileiro acabaram ficando meio em segundo plano, porque aquela coisa de, precisa classificar na Copa do Brasil, precisa classificar na Sul-Americana, perdeu, precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. E todo mundo começa a pesar, a cabeça dos caras fica nessas competições. Mas eu acho que assim, tipo, é uma coisa do momento, tem um quinto do campeonato, um sexto do campeonato rolando, enfim. Tem muito jogo pra rolar. A gente vai pegar uns times mais fracos, o time vai estar mais tranquilo, a gente conseguir economizar aquelas 2 rodadas que não vai ter que jogar na Sul-Americana, né? Importante. Então, porque assim, aí agora dá pra focar um pouco mais no Brasileiro.
Mas assim, eu acho que dá pra recuperar uma boa. E tá tudo embolado aí na frente da gente. Se faz 2 vitórias, você salta lá pra 8º lugar, sei lá. Tudo bem, tem time que tá atrasado, que tá com o jogo atrasado por causa da paralisação do Rio Grande do Sul. Assim, eu acho que não tá nada pra desespero na tabela. É um momento ruim. A gente focou em outras coisas, mas o time agora tá começando a jogar. Assim, eu brinquei ontem no meio da partida lá, a gente tava sofrendo, enfim, contra o Botafogo, mas tava jogando, cara, o jogo. Assim, a gente jamais jogaria esse jogo há 3 meses atrás. Jamais, né? Então, assim, o time tá crescendo. Tem que esperar um pouquinho, mas acho que vai vir resultado, sim. Eu não tô desesperado com essa posição ali na 17ª, não, pra dizer a verdade. E o Gibson falou aí, Dudu, que a gente vai ter que focar no brasileiro e justamente o mês de junho a gente só vai disputar o brasileiro, né? O time tem que estar focado no brasileiro porque a Sul-Americana, se não me engano, volta em agosto e a Copa do Brasil em julho, é isso só, né? Não sei. 30, 31 de julho e primeira semana de agosto. Só em agosto mesmo. Então, junho e julho praticamente inteiro, enfim, é só o brasileiro. E como é que você tá vendo essa perspectiva aí no campeonato nacional? Olha, eu esperava um pouco mais do Corinthians ontem. Não que ele fez uma partida ruim, mas assim, como teve a paralisação do brasileiro e nós mostramos até um futebol mais convincente contra os adversários da Sul-Americana, ressalva seja feita que nem a Ana falou, eles são mais fracos, mas o Corinthians estava jogando em casa, estava se impondo, estava tentando criar, né? Ontem o que me pareceu foi que o Corinthians não conseguiu acertar, obviamente, as finalizações, que a gente tem esse problema de fazer gol, pelo menos no brasileiro por enquanto. Mas eu também acho que passes, as definições das jogadas, eu senti o time um pouco mais afobado. Agora o Corinthians entrou no Z4, até demorou, que nem a gente falou aqui. Precisa ver como que o Tonhão vai mexer na cabeça dos jogadores. Teoricamente, a nossa próxima partida do brasileiro já é um confronto direto pelo Z4. A gente tem que se preocupar com isso. Mas tem que tomar esse tipo de cuidado. O Corinthians tá jogando bola, tá demonstrando uma melhora, meio que engatinhando, mas tá melhorando. Só que o brasileiro ele não para, né? Ele não para, não perde tempo e tá todo mundo pontuando. E o Corinthians não está conseguindo buscar os pontos. Acho que a gente voltando a fazer gols no Campeonato Brasileiro, as pontuações ou a pontuação vai começar a vir. Esse confronto que o Dudu falou aí, né, direto, que a gente vai ter no próximo jogo é contra o Atlético Goianiense, né, mas é só na outra terça-feira, dia 11, né, então a gente vai passar essa semana aí, porque é por causa da data FIFA, sem jogos, né. Eu acho que o Corinthians está jogando um futebol melhor, mais interessante, com mais pegada. A gente não vê, eu pelo menos não vejo muito corintiano reclamar de pegada, de vontade, de falta de intensidade da equipe. É uma equipe mais jovem e está conseguindo trazer isso. E o nosso problema é a finalização, né? No ataque ali, é mesmo, assim, é no último terço. A gente precisa ter jogadores que consigam, com uma bola, já fazer um gol, né? A gente não tem conseguido isso. O Yuri Alberto precisa de umas 2, 3. No jogo passado, nesse jogo contra o Botafogo, teve uma muito boa, meteu na trave. A gente tem um meio campo que não é muito goleador, né? O Garro, a gente já percebeu que não é um cara que vai fazer vários gols, ele pode dar muita assistência, passes importantes, mas não é um cara que vai estar fazendo gol toda hora. O Bidon, acho que nunca teve isso na base, né? Enfim, agora o Coronado também marcou um golaço, né, na Sul-Americana, mas parece que os chutes que ele tem feito de fora da área são pelo menos até agora, um pouco ameaçadores, né? E a gente tem um ataque ali, o Wesley, que é um garoto, tá tentando. Ontem contra o Botafogo fez uma partida muito fraca, errou praticamente tudo. Mas é a nossa esperança no contra um. Na finalização, ele precisa melhorar bastante ainda, né? E quando a gente enfrenta times mais fracos da Sul-Americana, os gols saem mais fácil, a gente tem mais oportunidades. E no brasileiro isso vai diminuir, né? Eu acabei lembrando um pouco do time de 2017 lá do Carille, né? Que era impressionante. O Jô tinha uma chance e fazia, e guardava. Tinha uma chance só e guardava. E aqui a gente precisa criar um pouco mais para fazer. Se você for ver, até o Ranieri teve oportunidade, mas também caiu no pé esquerdo, né? Enfim, estão aparecendo. Sem contar o Fausto Vera. Não tá conseguindo. Sem contar o Fausto Vera. Também tem essa, né? Nem o Ranieri também não tem... Não marcou nenhum gol ainda o Ranieri, né? No Corinthians. O Fausto, outra olhada de jogos aí e chutes pra fora, acho que marcou um só também, né? Então, dois gols. A janela de transferência está se abrindo aí em julho, acho que o Corinthians deve ir atrás de alguém aí. Aí estão falando agora, esquentou de novo essa história do Daverson aí. Rapidinho, Ana, você acha bom ou ruim?
Eu não entendo por quê. Se ontem nem Pedro Raul entrou, vai entrar o Daverson? Egipção, era bom ou ruim? Não faz minha cabeça, não. O que você acha, Dudu? Eu não gostaria, não. Eu acho que se já tem o Pedro Raul, não precisa do Daverson. A não ser que vá vender alguém, mas a princípio eu não gostaria dele no Corinthians, não. Eu acho que pra mim, mesmo se vender, tem que ir atrás de outro jogador. Desculpa, é um cara muito identificado contra a torcida. E pra ele recuperar essa má fama, né? Haja gol. E apesar deles marcar muitos gols aí, também não é tão goleador assim, não. E aí o Tonhão também vai chamar muito pra ele a responsabilidade, né? Enfim, pode ser ruim até pro Tonhão queimar o filme aí do nosso treinador. Bom, meus amigos, no Brasileiro tá essa draga, mas na Sul-Americana a situação muda completamente, né? Classificamos com a vitória de 3-0 em casa, né? Conseguimos o primeiro lugar no grupo assim. A gente já estava classificado, né? Independente de primeiro ou segundo lugar. Tiramos 2 datas aí do nosso calendário com esse primeiro lugar. Fizemos a segunda melhor campanha na classificação geral, né? Temos a melhor defesa, empatado com, acho que se não me engano, com o Racing da Argentina. Enfim, tá empatado com alguém lá na melhor defesa, né? E na Neoquímica Arena foram 3 jogos e 3 vitórias. Enfim, 11 gols pró e nenhum gol tomado. Tá gostando dessa competição, Dudu? Como é que você tá vendo aí? Como é que você viu essa classificação do Coringão aí? A competição, assim, tá sendo interessante, né? Porque a gente acabou caindo num grupo que nós mesmos falamos que ajudava a gente. Teoricamente, o adversário mais complicado seria o Argentino Júnior, né? O acaso do futebol acabou classificando o Corinthians e o Racing. Então, o Corinthians acabou aproveitando a oportunidade, ganhou as 3 partidas aqui muito bem. Mas algumas partidas fora de casa deixou a desejar, né? O Corinthians acabou não jogando tão bem em algumas partidas, principalmente contra o Argentino Júnior, o próprio Racing lá no Uruguai, nós fizemos 1-0, depois sofremos um empate, eles tiveram oportunidade. Mas o futebol é assim, né? É mata-mata, conseguimos a segunda melhor campanha. O sorteio acontece amanhã, então amanhã, 1h começa já o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Amanhã, segunda-feira, enfim, só pra... Segunda-feira, tá gravando aqui no domingo, amanhã, segunda-feira, só pra deixar claro, pra quem estiver escutando isso depois também. Verdade, Mas, enfim. Segunda-feira, amanhã, 1h. Então nós já vamos saber o nosso chaveamento, quem que nós vamos enfrentar e o chaveamento até a final, né? Espero que o Corinthians aproveite, dê um pouco de sorte agora no sorteio de segunda-feira, para que a gente possa chegar longe nessa competição distante, e, enfim, tentar um título inédito pro clube nesse ano. E Ana, o Tonhão, em entrevista, acho que foi pro UOL, perguntado se ele preferia a Copa do Brasil ou Sul-Americana, ele falou que preferia a Sul-Americana. E você? Eu prefiro a Copa do Brasil, porque ganha mais dinheiro do que a Sul-Americana e dá a mesma vaga da Libertadores. Mas eu não tô mais escolhendo nada não, o que vier tá bom. Você quer gritar campeão no final do ano. Exato. E como é que você viu a nossa participação aí nessa primeira fase de grupos? Eu achei que foi uma participação tranquila, tirando aquele jogo contra o reserva do Argentino Júnior lá, que a gente não jogou nada. O restante foi o esperado do Corinthians, né? Até mais do que o esperado se você for contar os resultados da Neoquímica Arena, né? Poderia ter feito só 1-0 e guardado os outros gols pro brasileiro, que tava melhor. Isso, infelizmente, se o Corinthians não se recuperar no Brasileiro, eu não tenho tanta confiança contra o Gibson aí, eu acho que vai ter que abrir mão das Copas para se salvar no Brasileiro. Então, eu espero que comece a fazer gols aí, porque a gente chegue no final do ano e consiga, pelo menos, se é melhor a Sul-Americana, se é melhor a Copa do Brasil, não interessa. Só interessa ganhar o título. É verdade. E você, Gibson, como é que você viu aí essa competição? Aliás, se você pudesse ter... Vamos fazer uma máquina do tempo, ou um gênio da lâmpada volta e fala pra você, escolhe aí, o Corinthians vai ganhar 3 pontos no jogo e vai perder o outro. Na semana passada, você escolheria quem tinha ganhar na Sul-Americana e perder no Brasileiro, como foi, ou o contrário? Não, eu escolheria ganhar no Brasileiro, né? Só pra manter um pouco mais equilibrado as coisas, né? Mas era muito difícil contra o Botafogo. Agora, o lance da Sul-Americana, que eu acho que a gente, sem querer, conseguiu uma coisa que a gente não tava esperando, que assim, conseguir a vitória, tudo bem, a gente até apostar conseguir essas 2 vitórias, né, nas últimas 2 rodadas da Sul-Americana. Mas a gente conseguiu fazer um placar mais elástico, então o saldo de gols deixou a gente na segunda colocação geral do Sul-Americana. Então, assim,
com exceção do Racing da Argentina, a gente decide tudo em casa agora, se for passando, né? Então foi importantíssimo também essa vitória. De repente a gente não tinha essa vitória aí ia ficar um trajeto bem mais complicado na Sul-Americana. Dito isso, assim, eu não gosto nem da Sul-Americana nem da Copa do Brasil, eu prefiro mais o brasileiro, é um campeonato que me apetece muito mais. Mas já que é pra jogar, né, e tá precisando de levantar dinheiro pro caixa do clube, foca na Copa do Brasil. A Copa do Brasil paga mais. Esse é meu raciocínio. Enfim, foi importante demais a classificação do Corinthians em primeiro, a segunda melhor campanha, como o Gibson falou aí, a gente vai eliminar umas datas, isso vai permitir que a gente consiga focar um pouco mais no brasileiro. De qualquer forma, enfim, agora nos próximos 2 meses, como a gente falou, é o brasileiro. E eu até acho que a gente tem esse mês de junho aqui, que no final do mês de junho a gente já tem que estar tranquilo no campeonato, né? Se chegar no final de junho e a gente ainda tiver no Z4, aí realmente a coisa vai ficar ruim pra gente e pro Tonhão também, né? Não tenho nem dúvida que o desempenho nas Copas ajuda a moral do Tonhão ficar em alta, né? Se fosse só esses jogos no brasileiro, a gente já tava discutindo aqui troca de treinador, né? Porque tá no Z4, esses 7 jogos desse jeito. Se você eliminasse completamente a disputa das Copas, a gente já tá discutindo outra coisa do Tonhão aqui, né? Então eu acredito e espero que no final de junho a gente esteja num momento melhor no Campeonato Brasileiro. E nesse jogo da Sul-Americana, meus amigos, aconteceu a contusão do Fagner, né? Logo foi trocado pelo Mateuzinho, que já começou o jogo do Brasileiro aí como titular na nossa lateral direita. Alguém informou o tempo Não. Não informou, né? O tempo que o Fagner vai ficar fora, ninguém Nem sabe o grau da lesão. o grau da lesão e tal. É um absurdo, acho que a torcida precisava ser informada. A Ana, que já trouxe aqui isso antes, né? De que ela acha que o Mateuzinho vai acabar roubando a posição do Fagner em algum momento. Você acha que esse é o momento, Ana? Ele fazendo boas atuações aí, o Fagnão volta no banco? Ele saiu machucado ontem, desculpa, Ana, mas o Mateuzinho saiu machucado ontem também. Bem lembrado, eu tinha até esquecido disso. Ele saiu sentindo a perna, vamos ver como é que ele vai ficar aí, né? Senão vai ser o Léo Maná mesmo. Ontem ele não teve uma boa atuação. Se ele melhorar o nível da atuação dele, eu acredito que ele pode sim conquistar a vaga do Fagner. Mas a atuação de ontem, apesar de ter mais força física, mas ele não teve uma atuação que nós estamos acostumados a ver ele no ataque. Achei ele um pouco tímido no ataque, pode ser até para tentar proteger ali a defesa contra a transição rápida do Botafogo. Eu acho que, assim, pelo andar da carruagem, deve ser o último ano do Fagner, né? Então eu acho que já tem que começar mesmo a revezar com o Mateuzinho e o Léo Maná, que é quem vão ficar no time. E você, Gibson, você acha que o Fagnão volta a titular? Você vai sentir falta dele? Sentiu falta já no jogo ontem? Olha, o Fagner oscila, ele faz partidas muito boas e partidas que ele desaparece ali na lateral. Eu acho que o Mateuzinho tem tudo pra tomar a posição dele, né? Dependendo de quanto tempo o Fagner for demorar pra voltar. Eu acho que essa lesão do Mateuzinho não me pareceu ser nada pesado, enfim. Espero estar enganado, né? Espero estar certo, espero não estar enganado, enfim. Isso que eu ia falar. Enfim, é um cara jovem, corre mais, enfim. O Fagner é mais experiente, né? E ao lado, assim, pendendo agora ao lado do Fagner, se fosse o Fagner do começo de ano, eu falaria, prefiro de longe o Mateuzinho. Mas o Fagner, depois que virou capitão, ele não toma mais cartão, ele não faz mais falta idiota, ele tá sentindo o peso da responsabilidade agora nas costas dele, né? E tá sendo bom pra ele isso, tá sendo mais adulto, né? Eu acho que ele até tá jogando melhor, mas se ele demorar muito pra voltar, o Mateuzinho tem grande chance de roubar a posição, sim. E você, Dudu, como é que você tá vendo aí essa disputa na lateral direita? Disputa agora com o Fagner manco, né? Mas enfim, vamos ver. E Mateuzinho, vamos descobrir o que vai acontecer com ele, senão o Léo Maná vai passar na frente de todo mundo, Dudu. O Léo Maná também seria interessante a gente ver, mas quando ele teve a oportunidade ele não foi tão bem, mas enfim, era outro momento, o Corinthians não tava jogando que nem agora. Mas eu acredito que que nem a Ana falou, pelo andar da carruagem, o Fagner não deve continuar. Eu ainda gostaria que ele ficasse mais um ano pela escassez de lateral direito. Mas eu acredito que ainda são 2 jogadores que, se o Tonhão souber aproveitar, eles possam jogar juntos. Tanto o Fagner quanto o Mateuzinho. Um mais defensivo, o outro mais ofensivo, de repente um pouco mais no meio, dependendo do adversário ou da partida fora de casa ou precisando de resultado. Dependendo da lesão, acredito que o Fagner ainda volta como titular.
A não ser que o Mateuzinho venha nessas próximas partidas aí, destrua, faça gol, jogue muita bola. Se ele fizer essa partida que nem a de ontem, acredito que o Fagner volta ainda como titular. Mas como a gente não sabe o tempo de recuperação de ambos, vamos ver, né? Eu espero que ambos estejam disponíveis para a próxima partida, mas pelo menos um deles aí. Senão vai ser com o Maná. Mas assim, são dois jogadores ainda que vão ser muito úteis para o Corinthians, no meu ponto de vista. Eu vou na direção contrária da Ana. Eu acho que o Fagner renova com o clube mais um ano aí. O Tonhão na coletiva já tá falando nisso, né? Já tá falando que não gostaria de perder o Fagner. E eu acho que o Fagner ainda joga mais que o Mateuzinho. O Mateuzinho vai precisar de um tempo para... Enfim, agora, né? Pode ser que daqui até o final do ano a gente olhe pro Mateuzinho. Eu olhe pro Mateuzinho de outra forma. Mas ainda não vejo ele tão pronto assim, tão bem preparado para de fato tirar essa titularidade do Fagner. Tá difícil a gente achar até um reserva pro Fagner, né? Pelo menos agora parece que tem um reserva pro Fagner, né? E agora vamos falar da despedida do Paulinho, né? Que essa semana se despediu no jogo passado, no meio da semana pela Copa Sul-Americana, fez o seu último momento ali com a torcida. No dia seguinte fez uma coletiva de despedida, né? Muito emocionado, em vários momentos chorou. E eu queria passar um trecho aqui, um minutinho só do que foi essa coletiva, para depois a gente comentar a saída dele. Vamos lá. Fala pra gente, hoje tu tá te despedindo de um clube que representa exatamente o que na tua vida? Tudo. O ser Corinthians, que eu digo, é você entender a pessoa que arruma a tua cama, a pessoa que cozinha pra você, as pessoas que preparam tudo pra você somente treinar e jogar. Corinthians, pelo menos eu nunca vi a exigência dos torcedores por craques. Eles exigiram sempre o quê? A vontade, a garra, a determinação e ter amor pelo clube. E essa cultura corintiana que eu falo, só que tem. Essa minha ida, eu sei que eu vou fazer falta. Mas eles também não sabem o quanto eles vão fazer falta pra mim. Um menino com 5 anos que sai do Parque Novo Mundo, eu não imaginaria que chegava. E cheguei. E fui feliz, mas trabalhando. Então o céu foi quando eu cheguei aqui dentro. E você chegar no Corinthians já não é fácil. Imagine você se manter por todos esses anos. Tá aí o Paulinho emocionado, se despedindo do Corinthians de novo, né? Em 2013 ele também se despediu com muito choro. E eu vou te falar, editando esse vídeo aí, um minutinho da coletiva dele, eu também chorei um monte aqui em casa, emocionado com a despedida do José Paulo Bezerra Maciel Júnior, o Paulinho. 219 gols 209 jogos pelo Corinthians, 40 gols. 4 títulos, o Brasileiro de 2011, o Libertadores 2012, Mundial 2012, Paulista 2013. Eu achei que ele estava na Recopa de 2013 também, mas ele não estava, né? Ele se despediu logo depois, mas ele também não jogou a Recopa. E a nossa thumbnail aí, Ana, a nossa thumbnail aqui da Irmandade nesse podcast 391 tá aí com o Paulinho se despedindo. O que você achou aí dessa última passagem do Paulinho? O que você pode falar aí, Ana? A última passagem do Paulinho foi muito prejudicada por lesão, né? A gente não tem como avaliar. Eu acho ele um espetacular jogador, mas infelizmente os últimos foi só marcado com controvérsias, negócio da Taça. Aí o clube teve que assumir, depois diversas lesões, depois a dificuldade de achar uma posição quando ele estava disponível, né? Mas fora isso, nada vai apagar o que o Paulinho fez pelo Corinthians, e para mim essa foi uma verdadeira despedida de um jogador que sabe o que é Corinthians e tem gratidão pelo Corinthians. Eu gostaria que tivessem feito mais para ele, mas sei que ele não vai se aposentar. Mas essa para mim representou o que é um jogador se despedindo do Corinthians quando tem gratidão pelo time. E você, Gibson, o que você pode falar aí do Paulinho? O Paulinho, quando ele veio, né, ele voltou agora nessa última vez, eu lembro que eu fui contra. Não contra o jogador, porque a gente sabe que ele é ídolo pra caralho no time, né? Mas a gente já tava com um elenco envelhecido, sabe? A gente tava fazendo aquela casa de repouso lá no Parque São Jorge. E não dá, cara, assim, sabe? Pô, é um jogador muito caro, né? E assim, ficou lá o quê? Acho que mais da metade desse contrato dele ficou na recuperação, né? Ficou lá no departamento médico. Então não dá, cara, assim, tipo...
cada jogador sente o físico de uma maneira diferente, né? Quando tá perto de se aposentar, enfim. Tem cara que se aposenta e tá correndo ainda, e consegue. E tem cara que qualquer coisinha já machuca, tem que ficar fazendo trabalho, o cara vai lá, toma mais uma topada, machuca de novo. E aí não dá mais. Enfim, eu acho que assim, a carreira dele acabou, ele precisa assumir isso. E vai curtir a aposentadoria feliz, velho. Jogou pra caralho, foi um puta jogador, sabe? Tipo, a missão tá cumprida, cara, né? Não precisa ficar... É que eu já falei isso, enfim, quando o cara saiu, vou falar uma coisa pro Paulinho. Pra esses caras, futebol é a vida inteira deles. Então, pra eles terem que parar, é uma decisão muito difícil. O cara tem que largar o que ele viveu a vida inteira dele desde moleque, né? De repente falar, pô, não posso mais fazer isso, vou ter que fazer outra coisa. Mas é um fato, é natureza, cara, é a idade, não tem como brigar contra isso. Quanto antes ele assumir, acho que mais feliz ele vai ser. E, de repente, ele não se arrebenta mais, porque, pô, às vezes o cara vai ficar se arrebentando esse último ano aí depois vai ficar aí quantos anos com dor no joelho, dor não sei o quê. Pô, você aposenta um pouco mais inteiro, cara. Sabe? Pra poder curtir a aposentadoria direito, sem ter que ficar andando de bengala por aí, né? Eu nem joguei futebol e tô me aposentando com dor no joelho aqui, Gibson. Então, bicho, você aposentou com 12 anos de idade, né? E aí, Dudu, fala do Paulinho pra nós, vai. É difícil, né? Eu também não fui a favor da volta dele, mas o que falar do Paulinho? O que ele representou pro Corinthians, né? Ele chegou, me lembro muito bem, né? Ele veio do Bragantino e ele estreou, a primeira partida dele já foi numa Libertadores com o Mano Menezes, né? no Pacaembu, no jogo contra os Urubus. Enfim, e ali ele já entrou muito bem. Eu só achei uma pena nessa volta dele essa questão que já foi falado das lesões, mas também o que me incomodou mais foi a posição dele. Ele não tem uma posição no time, né? A gente não sabia se ele era volante, primeiro volante, segundo volante, meia, atacante. A gente só sabia que ele não era goleiro, mas enfim, ele não tinha essa posição no time. Isso que me incomodou. E acho que para finalizar alguma coisa boa, aquele gol dele contra o Vasco na Libertadores é memorável, as narrações que aconteceram, ele indo pro Alambrado, depois até na partida de terça-feira também, né, o torcedor tava lá, até rever o Tite e o Edu Gaspar no meio da torcida, foi algo único. Aquela partida, aquele gol, você falou, ele fez 40 gols pelo Corinthians, mas enfim, aquele é o gol dele, aquele é o Paulinho. Ele tá eternizado por aquele momento. Agradeço bastante o Paulinho, mas desejo felicidades para ele. E ele, que eu falei, tá eternizado aqui pra gente, pelo menos pra mim, porque foi um jogador, um camisa 8. Ele foi um dos poucos que honrou a camisa 8 do Sócrates depois. O Paulinho, na verdade, tem problemas astrais, talvez, sei lá, quem acredita em energia, sei lá, porque desde a pandemia, né? Ele não pôde voltar para a China para jogar. Quando conseguiu um voo para a Europa, a filha dele teve um problema que ele teve que voltar para o Brasil. Foi jogar na Arábia, não deu certo lá, jogou acho que 4 partidas. Aí arrumou o Corinthians com a tal da empresa que ia pagar o salário dele. A empresa não pagava nada, enfim, o Corinthians ainda estava na justiça cobrando a empresa. E aqui no Corinthians ele teve essas 2 contusões muito sérias, né, no joelho. Um levantamento do meu timão aí mostra que 63% do tempo dele no Corinthians, nesse retorno, ele passou no departamento médico, né? E aí, esses problemas impediram um melhor desempenho dele, né? Que mesmo assim ainda marcou gol decisivo, né? Ele marcou gol importante numa fase do Paulista o ano passado, não sei. Ele fez o gol contra o Ituano ano passado, gol né? Contra que o Ituano, pênaltis. Que levou para os pênaltis. Enfim, dessa segunda contusão até agora, da volta dele, né? Ele acabou jogando poucas vezes e não mostrou ser um jogo tão importante para o Corinthians nesse momento. E eu acho que ele tomou a decisão certa de sair, né? E procurar outros ares. Pode procurar, sim, outros times que vão se aproveitar melhor. Vai conseguir aproveitar melhor o futebol do Paulinho, né? O Grêmio parece estar interessado nele. Boa sorte aí pro Paulinho, muito obrigado. Enfim, tá aí a despedida do Paulinho. Essa semana saiu a lista dos convocados aí para as outras seleções, né? Da seleção brasileira já tinha saído, o Corinthians não tinha ninguém na seleção brasileira, que surpresa. Mas na seleção paraguaia e na seleção equatoriana temos representantes ali, né? O Romero e o Félix Torres foram convocados, devem desfalcar o Corinthians aí por pelo menos
6 partidas, talvez mais, né? Se as equipes deles passarem. O Félix titular absoluto, o Romero, agora com essa chegada do Coronado aí titular nas últimas semanas, parece que estava perdendo espaço. A gente vai sentir falta dos dois jogadores? Com certeza, nós já temos um elenco curto. Qualquer saída de um elenco curto é sentida falta. Agora você vai tirar um jogador titular, e um jogador que foi titular na maioria das partidas, que é o segundo maior artilheiro do ano, não tem como falar que não vamos sentir falta. O errado, de novo, é o campeonato não parar por um outro campeonato, que é a Copa América. E até pra gente acompanhar. Eu, com o jogo do Corinthians rolando, eu tô falando a verdade, cagando e andando pra essa Copa América. Não, mas mesmo que a gente não fosse acompanhar, tá? Não queremos acompanhar a Copa América, mas você prejudica vários times, né? Como é que você vai ter credibilidade num campeonato que já não tá na mesma rodada, que depois não para pra Copa América? E você, Dudu, como é que tá vendo a convocação desses dois corintianos aí e a perspectiva pro Tonhão aí armar essa equipe? Olha, fazendo só um parênteses antes, tem a Eurocopa também, né? Seria muito legal a gente não ter os campeonatos para poder assistir a Euro e a Copa América. Eu sei que são campeonatos diferentes, mas assim. Mas eram perdas esperadas, né? Tanto o Romero quanto o Félix. Eu acredito que o Félix a gente vai sentir menos, porque o Gustavo Henrique eu acho um bom zagueiro. O Gustavo Henrique, acho que um Kaká vai dar uma dupla de zaga boa também, não vamos sentir tanta falta. A questão do Romero eu acho que pega um pouco mais, porque é um setor que nem a gente já falou aqui no começo do programa, é carente nosso. Nós não estamos fazendo gols. Não que o Romero faça 15, 20, 30 gols no ano, mas ele estava ultimamente fazendo. E a gente não tem tantas opções, né? Temos ainda o Mosquito, tem o Pedro Raul, que são os únicos que entram, e agora o Pedro Henrique. Mas, né, Pedro Henrique não fez gol ainda, o Mosquito não fez gol ainda, a gente não sabe o futuro do Wesley, né? Toda hora tá bombando agora notícias de que algum time tá interessado nele, por ser para eles irem não tão bem nas seleções, para eles poderem voltar pro Coringão, né? Enfim, já que a gente não tem ninguém na seleção brasileira, deixa a seleção ir até o final, os outros é que se virem, e deixa eles voltarem para nós, porque o Corinthians é mais importante. Mas boa sorte para eles na Copa América aí, que possam fazer bons jogos e voltar melhor ainda pro Coringão. E você, Gibson? Eu, para falar a verdade, não tenho preocupação com o Gustavo Henrique, mas indo mais a fundo no elenco, aí vai entrar o Caetano, que eu acho melhor, ou o risco do Raul Gustavo aí pela frente, que seria o fim do mundo, né, Gibson? A Ana falou bem, assim, o elenco é curto, qualquer saída atrapalha, né? Então, de antemão, tô torcendo para essas duas seleções caírem fora da Copa América o quanto antes possível para liberar esses jogadores pra gente, né? Mas eu acho que a gente vai sentir falta, sim. Zagueiro, enfim, tem esse risco aí de... Enfim, no eventual casca caiu o Raul Gustavo da vida, que é o osso, né? E o Romero, assim, ele é o segundo artilheiro, tá numa fase ruim, será que não tá conseguindo fazer gols. Mas ele mesmo quando não faz gol, ele é um cara chato pra caralho em campo. Porque ele marca pra cacete, vai em cima de todo mundo, ele não desiste de um lance. Então, assim, vai sempre fazer falta. Mas o Cororá tá ali pedindo passagem, né? O Cororá tá ali, enfim, jogando uma bola mais vistosa, né? Então, assim, faz falta, cara. O elenco é curto. Cara, estamos precisando fazer ponto, né? Então qualquer alternativa disponível é sempre válida, né? E nossas alternativas estão escassas no banco. Vão fazer falta sim, vão fazer falta. Mesmo não podendo entrar, né, durante os jogos, mesmo em caso de suspensão de um titular ou algo assim, você ter esses jogadores que mostraram um futebol um pouco mais interessante, por isso estavam entrando mais, né, do que os que vão entrar agora, né? E, meus amigos, eu queria fazer o anúncio agora que fechamos a lista dos 31 piores jogadores da história do Coringão, que a gente vai fazer uma série aí pra ir ao ar no mês das bruxas aí, o mês de outubro. Foi difícil chegar nessa lista, a gente conseguiu juntar ali, dava pra fazer 3 meses de jogadores assim, de tanto pé de rato que passou pelo clube, mas a gente achou aí os 31 que a gente acredita que fizeram por merecer, né, Ana? Fizeram por merecer a nossa homenagem, esse exorcismo que a gente vai fazer no mês de outubro nas nossas redes sociais, né? Vai gerar polêmica, né? Porque cada um tem sua opinião, né? Muita gente vai falar que concorda, muita gente vai falar que discorda.
Vão achar que esse 31 era pouco, podia ter feito 62, 93, né? Mas é uma lista que foi feita aí, vamos ver o que o pessoal vai achar. Com certeza tem muita gente ali que merece estar entre os 31, né? Mesmo que fosse fechar uma lista de 10, merecia estar na lista de 10 também. Tipo, infelizmente o Corinthians com tantos anos de história também tem uns anos de pé de ratice aí grande. Infelizmente, gostaríamos de falar menos, né? De repente fazer 15, completar com uma quantidade menor aí de jogadores, mas o Corinthians não é diferenciado, né? É campeão de tudo, tem jogador ruim em todas as épocas. Não foi fácil, pessoal. Tivemos um embate aqui. Digamos que alguns foram unânimes, mas enfim, alguns a gente teve que discutir aqui. Espero que vocês gostem, que vai ser bem divertido. Concordo com o que ele falou, vai dar polêmica. Tem cara que fala, esse cara não foi tão ruim, tem cara pior que esse. É a nossa lista de 31, né? Foram os mais lembrados, né? A gente escolheu os que tinham mais votos e aí completou ali, ficou faltando o quê? 6, 7 pra fechar a lista. Quem escolheu do que restou ali, do que sobrou dos jogadores sugeridos. Mas deu quanto no total? Alguém nem lembra, mais 90? 96, acho que nomes citados, né? Então, 96. Então, dá pra fazer 3 listas, né? Mas vai ser divertido fazer isso, cara. Vai ser relembrar esses jogadores pé de rato maldito que jogaram no Corinthians. Enfim, aguarda aí em outubro nas nossas redes sociais. E se você não segue a gente lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, enfim, já começa a seguir a gente e se prepara aí para nossa lista dos 31 piores jogadores da história do Coringão no mês de outubro, o mês das bruxas, certo? Ana, e as brabas? Não jogaram essa semana, mas... Não jogou essa semana, explicando porque tem amistosos da seleção brasileira, né? Então, o campeonato parou e no dia 5 o campeonato retoma, né? O campeonato paulista. E aí vai ser o jogo contra o Santos, que é um clássico, mesmo o Santos estando patinando nesse ano por causa de vários problemas financeiros. Mas é um clássico. Eu acredito que vai entrar com time reserva, bem reserva mesmo. E vão ficar as da seleção no banco se ficarem. Então vamos encerrando esta live, este podcast 391. Mas não sei antes, o Gibson lembrar as nossas redes, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter ou X. Temos também o Facebook, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter querem mandar a timão. E Dudu, domingo que vem voltamos. Domingo que vem, pessoal, fiquem atentos, excepcionalmente às 18 horas, porque domingo que vem, às 19 tem clássico do futebol feminino, né? Sem Mundial contra o Corinthians, então nós vamos antecipar a nossa live para as 18 horas, para a gente falar aqui da semana, um pouquinho aí do sorteio da Sul-Americana, projetando os próximos jogos, mas para que vocês e a gente possamos assistir esse clássico aí do futebol feminino, se possível com mais uma vitória das Bravas. Nós vamos anunciar aí nas redes sociais, né? Mas domingo que vem, excepcionalmente, às 18 horas. É isso aí, Dudu, bem lembrado do jogo das Brabas, aí o clássico às 7 da noite, domingo, 7 da noite também, que horário fazer jogo de futebol, né, meus amigos? Mas aí a nossa live vai começar 1 hora antes para todo mundo poder assistir a partida das meninas das Brabas, né, Ana? Exatamente, né? Vamos torcer aí, 2 clássicos na semana, vamos torcer para as 2 vitórias virem aí e também embalar o time masculino já para a próxima semana. Então, Ana, dá o placar aí dos 2 jogos das Brabas do futebol feminino, vai? 2-0, dia 5, né? 2-1 no domingo. Tá, então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos, esperamos vocês na semana que vem. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!